Novo regimento parlamentar modifica e acelera toda a atividade parlamentar, diz Jorge Santos. Lançada na praia a campanha oficial para prevenir e combater exploração e abuso sexual de crianças em Cabo Verde. O Ministério da Família e Inclusão Social implementa a formação de cuidadores de infância e cuidador de dependentes. Guiné trabalha arduamente para que legislativas sejam a 18 de novembro. Pyongyang diz que o fim da guerra da Coreia não é moeda de troca. Ferry em chamas no Mar Báltico. Há 335 pessoas a bordo. Boa noite, no ar o Jornal Leste, seja bem-vindo. O ano parlamentar que se inicia vai decorrer sob um novo regimento imposto pelos deputados. Um regimento que, segundo o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, modifica e acelera toda a atividade parlamentar, dando mais centralidade às comissões especializadas da Assembleia Nacional, bem como dar mais eficácia e eficiência ao Parlamento. É com as novas normas que vai ser iniciado o novo ano parlamentar. Fruto de um trabalho de praticamente 6 anos, o novo regime que traduz de uma maneira concreta em realizações de 2 sessões ao mês na presença do Primeiro-Ministro. O novo regimento que traz como novidade 2 sessões plenárias por mês, que modifica e acelera toda a atividade parlamentar. Vamos passar a ter uma atividade parlamentar permanente, o que também vai exigir mais dos senhores deputados e da Assembleia Nacional como instituição e também das assessorias técnicas. Por outro lado, é um regimento que traz um novo regime de debates parlamentares. O Sr. Primeiro-Ministro passa a estar no Parlamento mensalmente, os senhores ministros passarão a estar também mensalmente, para além de todo o debate sobre o círculo eleitoral. Este novo regimento vai dar, neste sentido, segundo o Presidente da Assembleia Nacional, uma nova centralidade às comissões especializadas da Assembleia Nacional, fazendo com que esta passará a ter um regime permanente, implicando o reforço das assessorias técnicas. Com relação à comparência do Primeiro-Ministro mensalmente no Parlamento, Jorge Santos considera um facto de muita importância, visto que vai haver uma maior fiscalização da ação formativa do Parlamento. Com certeza, só a presença do Sr. Primeiro-Ministro mensalmente no Parlamento é uma ação importante, porque é o Estado da Nação no quadro de uma temática escolhida pelo próprio deputado, ou pelo grupo parlamentar ou representação. Por isso, a ação de fiscalização do Parlamento vai sair reforçada com essa nossa reforma do Parlamento. E o novo regimento, com certeza, já entrou em funcionamento desde ontem. A partir desta primeira sessão é o primeiro teste e, como tal, também reduzimos os tempos perdidos do Parlamento. Portanto, um dos objetivos desse regimento foi de diminuir os tempos perdidos com as interpelações, com o uso indevido de determinadas normas, como a defesa de honra, etc, etc. Ou seja, há um conjunto de elementos inovadores e que não são descobertas nossas. São evoluções que já aconteceram noutros parlamentos democráticos. Ou seja, com esta reforma, pretende-se de uma forma concreta o seguinte. Esta reforma o que se quer é uma maior eficácia e eficiência do Parlamento e, como tal, a população vai ter a possibilidade de fazer uma nova avaliação e vai ter um novo olhar para o Parlamento. Porque quando nós criamos a Conferência dos Presidentes das Comissões Especializadas, por exemplo, para analisar o funcionamento da Assembleia, é justamente isto. Quando criamos uma Comissão de Ética Parlamentar e Transparência, quando nós temos aqui um debate fluido com os membros do Governo diretamente, isto eu estou em crer que vai melhorar, no sentido de melhorar a imagem do Parlamento, a imagem da política em Cabo Verde, porque uma coisa temos que dizer, a nossa democracia está de boa saúde. No que tange aos custos levados a cabo para esta reforma, este parlamentar realçou que são custos suportáveis dentro dos limites orçamentais da Assembleia Nacional.
Basta de violência contra crianças e adolescentes é o lema da campanha para prevenir e combater a exploração e o abuso sexual contra as crianças e adolescentes de todo Cabo Verde. A campanha que engloba várias instituições que lidam com situações à volta da criança, como por exemplo o ICA e a Acrides, visa sobretudo despertar no seio da população a consciência de que a violência é um crime que precisa ser denunciado. Nos últimos tempos, a apreciação que se tem é que os casos de violação sexual tendem a aumentar, apesar de muito que já se tem feito para pôr cobro a este flagelo, como debates e palestras ou ainda outras formas de sensibilização. Esta campanha, lançada nesta terça-feira, surge como forma de chamar ainda mais a consciência da população, neste caso através de vídeos, cartazes, flyers e outras mensagens. Para além de levar esses produtos audiovisuais a diversos públicos-alvo, nomeadamente vamos fazer um trabalho muito aproximado com as escolas, com as famílias, com as comunidades e vamos ter uma colaboração muito especial de todos os órgãos de comunicação social, públicos e privados. Nós iremos apresentar esses produtos das comunidades, discutir, desconstruir determinados conceitos e, sobretudo, a intenção da campanha é fazer ganhar cada vez a consciência de que a violência sexual é crime e que todos têm o dever de denunciar, portanto, esta situação. A campanha lançada hoje, que pretende dar um pontapé de saída, vai ser levado a cabo pelo território nacional. Vai ter, neste primeiro momento, a apresentação dos cartazes e vídeos que vão circular durante 3 meses, que é o tempo previsto para a primeira etapa da campanha, enquadrado no plano de combate ao abuso e exploração sexual. Visa ainda desconstruir alguns conceitos à volta da exploração sexual. Teremos que aqui explicar que estamos a falar de uma violência que poderá não ter sinais visíveis, e nomeadamente aquela que marca emocionalmente, aquela que machuca, porque o agressor, quando age, o agressor geralmente não quer que sinais evidentes fiquem à mostra. O que ele faz é, sobretudo, tentar criar fazer da própria criança, da própria vítima, um cúmplice nisto tudo, e utiliza vários subterfúgios. O aliciamento é uma das armas que o agressor usa, que é aliciar a criança, e nem sempre os sinais são visíveis, porque existem várias formas de violência sexual. Esta campanha foi desenvolvida numa parceria entre ICA e Acrides e outras entidades nacionais. O seu lançamento, que decorreu na Assembleia Nacional, teve a plateia composta, na sua maioria, por alunos de várias escolas da capital, para demonstrarem os seus engajamentos nesta luta. O ato ficou marcado também pelas mensagens de algumas entidades nacionais que deram voz à mesma. Protege Buzona, cuida de nós crianças e de nós adolescentes. Não podemos permitir que nenhuma única criança ou adolescente seja vítima. É nosso dever zelar por uma sociedade em que cada menina, menino cresce em paz, seguro e sem qualquer tipo de violência. O Ministério da Família e Inclusão Social, através da Direção-Geral da Inclusão Social, em parceria com a ONU Mulheres em Cabo Verde, implementa o projeto Ação de Formação de Cuidadores de Infância e Cuidador de Dependentes, com o objetivo de reforçar a formação de cuidadores, contribuindo para a qualificação de profissionais para a área das creches, centros e lares de idosos ou na prestação de cuidados a domicílio. A formação está enquadrada no Plano Nacional de Cuidados, sendo que um dos pontos essenciais é a capacitação e formação de profissionais para a área de cuidados. De acordo com a Diretora-Geral da Inclusão Social, Mónica Furtado, este é o lançamento da primeira formação de cuidador de pessoas em situação de dependência.
Essa formação está enquadrada no Plano Nacional de Cuidados, onde dos eixos estratégicos é a capacitação e a formação de profissionais para atuarem na área de cuidados, quer cuidados a crianças, do 0 aos 3, quer na área de cuidados de idosos e pessoas em situação de pessoas com deficiência. Portanto, nós durante o ano passado, junto com o Sistema Nacional de Qualificação, trabalhou-se na definição do perfil profissional para esta categoria, portanto já é uma profissão acreditada e oficialmente consta do Catálogo Nacional das Qualificações e neste âmbito, em parceria com a ONU Mulheres em Cabo Verde e outros parceiros, estamos a lançar a primeira formação acreditada nesta matéria. Nesta formação, a diretora apontou que os formandos vão aprender e ganhar uma vasta experiência na área de cuidados, destacando que esta profissão exige uma competência técnica e um perfil adequado. Vão aprender, por exemplo, na área da criança, quais os cuidados que devem ter com a criança, as fases de desenvolvimento da criança, como estimular as crianças, na área de idoso, como cuidar, como assessorar o idoso na realização das suas tarefas diárias, como trabalhar com os idosos e as pessoas em situação de deficiência não percam a sua autonomia, portanto há sempre esse trabalho de estímulo e fundamentalmente é isso, é uma profissão que exige, além da competência técnica, exige uma entrega, exige também algum perfil mais voltado à própria à forma da pessoa estar e poder respeitar e tratar da melhor forma possível as pessoas em situação de dependência. A formação do cuidador de infância vai ser em 3 meses, enquanto que a formação de pessoas dependentes terá uma duração de 4 meses. Já a ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, afirmou que esta formação é muito importante, sendo que nela constam 3 vertentes. É algo que se está a fazer mesmo de raiz. Isto aqui é uma ação que tem 3 vertentes muito importantes. Por um lado, ela é uma ação que vai permitir diferenciar esta profissão de outras profissões, enfermeiros, empregadas domésticas, etc., dar-lhe um âmbito muito específico, mas, por outro lado, ela visa garantir e preparar os recursos humanos para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos idosos, nossas pessoas com deficiência possam ter uma atenção adequada. E isto é muito importante, porque enquadra-se dentro da proteção, digamos, destes grupos mais vulneráveis. Mas, por outro, também ela é uma importante ação de promoção da igualdade de género. A formação pretende beneficiar 90 formandos, no qual a maioria são mulheres, nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal. Foi criada nesta terça-feira o Sindicato Nacional dos Condutores Profissionais com o intuito de defender os direitos e os interesses dos condutores profissionais do país. De acordo com o representante dos condutores, Mário Borges, o objetivo da criação de um sindicato para condutores profissionais visa defender os interesses da classe. O sindicato, por ser uma organização que representa a classe, seu objetivo é essencialmente defender interesse de classe profissional. Neste caso em concreto, nos fala de classe de condutores. Hoje nos sabemos cria Sindicato Nacional dos Condutores Profissionais. Portanto, é um sindicato que, digo-se em frente, também luta para defender interesses da classe, mas também para falar que esse sindicato emana de um sentimento e de consciencialização de própria classe profissional. Borges realça que o Sindicato Nacional dos Condutores Profissionais tem o propósito de filiar na UNTCCS e que as primeiras medidas a serem tomadas é a questão da organização dos terminais rodoviários e que vão tentar articular com o governo para a regulação dos transportes. Tem um forte interesse no seio de próprios condutores e que é que não cria nosso sindicato, mas não deve filia na UNTCCS, que é onde que é a maior central sindical do país, não é? Portanto, de momento, não creio flanhoso, mas não tem algum frente
forte que não tem que bem trata dele, que é questão de organização de terminais rodoviários que se fizeram moda e importante muito bem na quase todos os concelhos da ilha de Cabo Verde, da ilha de Santiago, e também Mano quer bem fazer um outro frente que articula com o próprio governo para a questão de regulamentação de transportes terrestres. A presidente da UNTCCS, Joaquina Almeida, salienta que os trabalhadores devem unir e tomar uma frente capaz de enfrentar qualquer desafio e estar preparado para responder quando um trabalhador seja injustiçado, e devido a isso é necessário ter um sindicato a defender a classe. Mas para que a nossa luta tenha sucesso, temos que nos organizar, unir e formarmos uma frente única capaz de enfrentar qualquer desafio. Os sindicatos têm que estar preparados para responder quando o trabalhador for injustiçado, quando os seus direitos e interesses forem lesados. Porque individualmente é muito mais difícil partir para qualquer luta. A UNTCCS tem promovido várias formações para os membros dos sindicatos nela filiados. Os condutores profissionais acreditam que, com a criação do sindicato, alguns dos problemas que enfrentam no dia a dia venham a ser resolvidos, como o contrato, férias, seguro de trabalho, entre outros. A conferência contou com a participação de condutores de várias localidades da ilha de Santiago e de outras ilhas. A 24ª edição do Festival Internacional do Mindelo, o Mindelact, que principia hoje, dia 2 de novembro, terá como cabeça de cartaz a coreógrafa cabo-verdiana Marlene Freitas. Segundo João Branco, a coreógrafa Marlene Reis, que inaugura o palco principal do Mindelact 2018, chega ao festival com uma equipa formada por 15 elementos e é uma das melhores do mundo na atualidade. O evento, que decorre de 2 a 11 de novembro, contará com 60 espetáculos de 38 grupos, oriundos de 14 países, sendo os mais representados Cabo Verde, 15 espetáculos, Brasil 6 e Portugal com 5. Ainda conforme o responsável, foi preparada uma programação de 5 estrelas, digna dos melhores festivais do mundo, e só foi possível devido a um juntamão generalizado envolvendo o governo, a autarquia local, o Centro Cultural do Mindelo e a cooperação portuguesa, para além de empresas nacionais e locais. Além da vertente de espetáculos, o certame contará com o intercâmbio entre todos os participantes, ações de formação nas mais diversas áreas artísticas ligadas ao teatro, concertos de música, exposições de design e artes plásticas, um festival off alternativo e uma programação específica dirigida às crianças, denominada de Teatrolândia. Termina hoje 2, na cidade da Praia, formação em produção e organização cinematográfica. A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde tem como objetivo capacitar e promover o desenvolvimento artístico do cinema cabo-verdiano e da cultura cinematográfica no país ou no estrangeiro. Segundo o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Mário Bem-vindo Cabral, o objetivo principal é a formação. Ao longo dos próximos anos vai-se desencadear um conjunto de outras formações complementares. Com qualidade, para vermos se conseguimos alavancar o cinema cabo-verdiano no momento que se fala muito do cinema a nível mundial. A Associação de Cinema de Cabo Verde, ao longo do próximo ano, vai também desencadear um conjunto de outras formações complementares, nomeadamente o segundo módulo de formação de produção. O roteiro vai sair antes do final do ano e a ideia é que com este grupo, daqui a 2, 3 anos, consigamos ter, portanto, um filme a sair com este grupo e também melhorar a qualidade dos filmes que vão sair do edital. Portanto, a formação é a pedra base da Associação de Cinema de Cabo Verde. Por sua vez, o formador brasileiro Clébio Ribeiro salientou que Cabo Verde já possui uma tendência de país cinematográfico, mas que há uma necessidade fundamental na formação, isso porque o cinema requer pessoas capacitadas para desenvolver projetos competitivos. Eu acho que Cabo Verde tem uma tendência a ser uma cidade cinematográfica. Nesse momento a formação é fundamental, porque o cinema requer pessoas
capacitadas para desenvolver toda a carpintaria cinematográfica, e esse primeiro momento que Cabo Verde vive aqui de uma formação no sentido da produção cinematográfica é muito importante. Aqui já existe um potencial artístico, criativo muito forte. As pessoas que participaram dessa formação são pessoas que já trabalham com audiovisual, outros com televisão, e nesse sentido a gente vai capacitando todo esse conjunto de pessoas para que mais adiante a gente possa fazer um filme aqui de dimensão internacional. Cabo Verde, eu penso que através de uma formação e de práticas audiovisual e cinematográfica, ela pode se tornar uma referência cinematográfica aqui para o continente africano. Aniceto Fonseca, membro da associação, disse que com esta formação tiveram oportunidade de aprender de secar algumas coisas que antes não tinha conhecimento dentro da produção e da realização. As expectativas foram boas, tivemos uma grande oportunidade de aprender e de secar algumas coisas que eu principalmente não tinha conhecimento dentro da produção e da realização. Já participei em alguns filmes, já conheci o platô propriamente dito, mas a dissecação mesmo da produção eu não tinha realidade e conhecimento disso. O audiovisual requer muito. Cada participante, às vezes falamos que só o produtor, o realizador, que é o dono do filme. Mas vimos hoje, ontem, durante toda a formação, que cada uma pessoa é importante dentro do filme. Mesmo o realizador não pode estar sem o primeiro assistente, ou o produtor, ou o realizador. Cada pessoa dentro de um filme é ótimo, tem um papel primordial para que o filme ou o documentário seja um êxito. A formação em produção cinematográfica promovida pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde aconteceu no Palácio da Cultura Ildo Lobo e contou com a participação de 15 formandos. O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde disse hoje na cidade da Praia, antes do ato do encerramento e entregas de certificados do primeiro módulo da formação em produção e organização cinematográfica, que o cinema cabo-verdiano neste momento está a dar um passo necessário que dentro de 3 a 4 anos vai ser diferente para melhor. A informação foi avançada à imprensa pelo presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Mário Bem-vindo Cabral, antes do ato de encerramento e entrega de certificados do primeiro módulo em produção cinematográfica que decorreu durante uma semana na cidade da Praia com o realizador e produtor brasileiro Clébio Ribeiro. Eu acho que o cinema cabo-verdiano neste momento está com interesse e está a dar o salto necessário. Eu estou a falar da Associação de Cinema sobretudo, porque este ano conseguimos cumprir o nosso plano de atividades, também porque temos verbas disponíveis e vamos também, já temos no ar o edital e podemos dizer que o cinema dentro de 3, 4 anos vai ser diferente para melhor. Para melhor porquê? Porque vamos ter mais pessoas a fazer, vamos ter verbas disponíveis para o início de um cinema de iniciante. 3 a 5 anos já podemos falar de produção de cinema com qualidade para participar sem complexo em qualquer festival de cinema. Mário Cabral salienta que a sua ambição é criar uma escola de cinema para ter pessoas com capacidade para fazer produtos de qualidade e impulsionar o desenvolvimento do setor no país. Falando em ambição, a nossa ambição é fazer um curso com maior duração. A aposta na formação não passa só por formação de curta duração. Neste momento vamos discutir dentro da associação primeiro a questão da formação de longo curso, uma formação com um período alargado, 3, 2 meses, especialização mesmo, para termos pessoas capacitadas, não só pessoas práticas, mas também pessoas que já estão formadas e querem fazer, por exemplo, uma pós-graduação na área do cinema. O mesmo acrescenta ainda que a Escola de Cinema no país é uma das grandes ambições da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, explicando que, caso não for convencional, que seja livre para ministrar módulos de produção em várias fases e pensar noutras categorias com cursos que dão garantias e sustentabilidade. A nossa grande aposta é ter em Cabo Verde uma escola de cinema. Se não uma escola convencional, uma escola livre. Quando eu digo uma escola livre, é uma escola que pode ministrar neste momento um módulo de produção, daqui a 3 meses fazer o segundo módulo e depois pensar em outras categorias com cursos com garantias, com cursos que dão sustentabilidade ao cinema cabo-verdiano. Num prazo de 6 anos, Cabo Verde terá técnicos especializados que darão início a trabalhos do cinema a nível da ficção, fazendo assim uma passagem transversal para todas as categorias do cinema.
Conheça as principais manchetes da África. Somália, grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindica a responsabilidade por ataque de suicídio em Mogadiscio contra a caravana militar da União Europeia que transportava treinadores militares italianos. África do Sul, manifestantes anticrime agastados entram em confronto com a polícia em Joanesburgo, deixam 7 feridos quando a polícia dispara balas de borracha. Gabão, foi detida a tripulação de barco de atum espanhol por pescar ilegalmente tubarões e testar a tirar-lhes barbatanas. Sudão do Sul continua a fome e a luta enquanto os líderes das partes em luta assinam um novo acordo de paz. Gana, a primeira-dama americana Melania Trump chega ao Ghana no início de uma visita de 5 dias que inclui Malawi, Quênia e Egito. Acompanha também as manchetes do mundo. Indonésia, o governo colocou em 1.234 o número de mortes na sequência do desastroso terremoto tsunami da passada sexta-feira. O Equador assinou com o Qatar vários acordos, incluindo um para aumentar o comércio. O emir do Qatar está de visita oficial à América Latina. Turquia, mais de 200 pessoas foram detidas pela Turquia após uma operação policial contra transferências ilegais de dinheiro para iranianos residentes nos Estados Unidos. Estados Unidos, em Las Vegas, a polícia reabriu investigação alegada violação de 2009 da mulher por jogador internacional de futebol Cristiano Ronaldo, que agora ofereceu mais informação. A França arrestou bens da secreta iraniana e prendeu 2 iranianos em resposta à falhada tentativa de ataque a um comício da oposição iraniana em julho último. A nível internacional, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse hoje que se está a trabalhar arduamente para que as eleições legislativas no país ocorram a 18 de novembro. Aristides Gomes falava aos jornalistas no final de uma cerimónia no Ministério das Finanças, em Bissau, durante a qual entregou 3 viaturas à Polícia Judiciária guineense para reforçar a sua capacidade de combate ao crime organizado. Questionado pelos jornalistas sobre se os kits para recenseamento biométrico já estavam distribuídos por todo o país, o primeiro-ministro esclareceu que já estão nas várias regiões, embora não possa dizer que todas as parcelas do território nacional estão cobertas. O primeiro-ministro sublinhou também que o atual governo partiu do nada, do zero, mas que o Executivo vai continuar a trabalhar para concretizar as eleições. A Guiné-Bissau tem eleições legislativas marcadas para 18 de novembro, mas atrasos no processo eleitoral, incluindo no início do recenseamento, têm provocado críticas dos partidos políticos sem assento parlamentar e da sociedade civil. Dados divulgados pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países da língua portuguesa indicam que Angola foi apenas superada pelo Brasil, mas ficou à frente de Portugal. O comércio entre a China e os países da língua portuguesa atingiu 82,15 mil milhões de janeiro a julho, um aumento de 21,5%. A China importou 57,53 mil milhões e exportou 24,62 mil milhões em produtos para o mundo lusófono no período, uma alta anual de 20,38% e 24,19%. Em julho, a China importou 8,83 mil milhões, um aumento mensal de 1,98%. Já as exportações chinesas foram de 3,62 mil milhões, um declínio mensal de 9,53%. O comércio bilateral somou 12,45 mil milhões em julho, uma queda de 1,66% em relação a junho. O Brasil continuou a ser o principal parceiro comercial lusófono da China, registrando trocas comerciais totais no valor de 9,27 mil milhões em julho, uma queda mensal de 7,28%. Nos primeiros 7 meses do ano, os dois países acumularam um comércio total de 61,31 mil milhões, uma alta anual de 22,86%. Na terceira posição ficou Portugal, com o valor das trocas comerciais mensais a subir. No período de janeiro a julho, o comércio sino-português somou 3,39 mil milhões, 6,81% a mais no mesmo período do ano passado.
Pyongyang advertiu hoje Washington que uma eventual declaração de fim da guerra da Coreia não pode ser moeda de troca nas negociações sobre a desnuclearização, mas o fim das sanções ao país poderá ser um passo nesse sentido. A agência de notícias oficial norte-coreana emitiu um comunicado mencionando que a Pyongyang tomou medidas significativas para acabar com as relações hostis entre os dois países, mas que os EUA estão a tentar subjugar o país através de sanções. Se Washington pretende progressos na desnuclearização norte-coreana, deve suspender as sanções, lê-se no comunicado. Os Estados Unidos recusaram categoricamente até agora qualquer alívio das sanções internacionais. Washington quer primeiro ver o fim da desnuclearização da península e que esta seja verificada de forma independente. Uma eventual declaração de fim da guerra da Coreia nunca pode ser uma moeda de troca para a República Popular Democrática da Coreia se desnuclearizar, disse a agência norte-coreana. A guerra da Coreia terminou com a assinatura de um armistício, mas nunca foi assinado um tratado de paz, por isso os dois países continuam tecnicamente em guerra. Na semana passada, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à questão nuclear norte-coreana, o secretário de Estado norte-coreano Mike Pompeo apelou à comunidade internacional para uma aplicação rigorosa das sanções contra a Coreia do Norte, até que a desnuclearização esteja concluída e totalmente verificada. Um ferry com 335 pessoas a bordo incendiou-se no Mar Báltico. Em causa está uma explosão na Casa das Máquinas, revelaram ao início da tarde desta terça-feira as autoridades lituanas citadas pelo Independent. Para o local já foi encaminhado um helicóptero com equipas de emergência e, de acordo com o porta-voz da Força Aérea do país, há já mais 2 meios aéreos preparados para entrarem em ação. O alerta foi dado às autoridades lituanas numa altura em que o ferry fazia o seu curso desde a cidade portuária de Klaipėda, na Lituânia, para Kiel, na Alemanha. Na sequência da explosão e do fumo intenso que se fez sentir de imediato, o Regina Seaways acionou o sistema de extinção de incêndios do navio na sala de máquinas. Até o momento não há relato de feridos, já que os passageiros foram reunidos em salas de preparação para uma possível evacuação. Para já não é conhecida a extensão dos danos e da informação disponível. Não resulta claro se o navio poderá continuar a navegar sozinho ou se necessitará da ajuda de reboques. Sob o lema Amo-te China, várias cidades do norte a sul do país receberam espetáculos de luz, cores e pirotecnia para assinalar o 69º aniversário da fundação da República Popular da China. A Semana Dourada arrancou a 1 de outubro, o Dia Nacional da China, a primeira jornada de um calendário repleto de festividades patrióticas. Em Pequim, milhares de pessoas confluíram para a Praça Tiananmen, mas as projeções foram apresentadas em 11 lugares diferentes, incluindo a Grande Muralha. Acompanhe a página do Desporto Internacional. Sérgio Conceição orientou esta segunda-feira mais um treino no Olival com vista ao encontro de quarta-feira com o Galatasaray, referente à segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. O treinador do Futebol Clube do Porto teve quase todo o plantel disponível, exceção feita para Abubakar, que realiza tratamento no hospital, onde recupera da intervenção cirúrgica que foi submetido no joelho esquerdo. João Pedro com treino condicionado e trabalho de ginásio e Bazoer com tratamento, treino condicionado e trabalho de ginásio também continuam entregues ao departamento médico do clube. Na manhã de hoje, o plantel cumpriu o último treino antes de receber o Galatasaray. Mbemba, Marius e Soares, trio que não está inscrito para a competição, trabalharam à parte do restante grupo, tem como principal baixa o avançado Abubakar. O Sporting cumpre na quinta-feira a segunda partida no Grupo E da Liga Europa de Futebol, com a visita ao Vorska Poltava, num jogo para o qual vai desfalcado, mas com a ambição de voltar a vencer. Depois do triunfo no arranque da competição sobre os azeres do Qarabag no estádio José Alvalade por 2-0, com golos dos extremos Rafinha e Giovanni Cabral, a equipa comandada pelo técnico José Peseiro enfrenta agora um adversário que foi derrotado na primeira jornada pelo Arsenal por 4-2, com a pretensão
ambição de manter o registro europeu invicto. Para esta partida, os Leões estão longe de se encontrar na máxima força face às ausências por lesão do defesa Jeremy Mathieu, do médio Rodrigo Bataglia e do avançado Bas Dost, além da incógnita em relação a Nani, que ficou de fora do desafio de sábado com o Marítimo devido a um comportamento inadequado na semana passada em Braga, nas palavras do técnico. Contudo, nem as baixas hipotecam o teórico favoritismo do Sporting para a estreia contra o Vorska. Além da diferença de qualidade a nível individual entre os dois conjuntos, até a história joga do lado da formação de Alvalade, com 5 vitórias e 1 empate em 6 deslocações à Ucrânia. O médio belga Kevin De Bruyne regressou ontem aos treinos no Manchester City após uma recuperação mais rápida que o inicialmente previsto devido à lesão sofrida no joelho direito durante o mês de agosto. Terceiro classificado no Mundial 2018 com a Bélgica, De Bruyne sofreu uma ruptura no ligamento externo do joelho direito a 17 de agosto e, de acordo com o Departamento Médico dos Citizens, esperava-se uma paragem de 3 meses. De forma algo inesperada, mês e meio depois, o atleta está recuperado. Foi a segunda vez que o jogador contraiu esta lesão, depois de, em janeiro de 2016, ter enfrentado uma recuperação de 2 meses. Fotos publicadas nas redes sociais do clube inglês mostram De Bruyne, de 27 anos, de volta aos relevados com os companheiros de equipa. Ainda em Manchester, o português José Mourinho negou que o seu lugar de treinador do Manchester United esteja por um fio antes do jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de Futebol com o Valência. Questionado sobre se o seu futuro como técnico dos Diabos Vermelhos está em risco devido aos maus resultados, Mourinho vincou que está a trabalhar para inverter a situação. João Sousa não foi além da ronda inaugural do ATP 500 de Pequim. Esta terça-feira, o português número 43 do mundo cedeu diante do russo Andrei Rublev 68 da hierarquia em pouco mais de 1 hora. O primeiro set, de resto, foi uma mera formalidade para o jovem de 20 anos, o qual precisou apenas de 20 minutos para aplicar expressivo 6-0 ao número 1 nacional. João Sousa reagiu no segundo parcial e obrigou o Rublev a suar a camisola, porém voltou o russo a levar a melhor, desta feita por 6-4, selando a vitória ao terceiro match point. Vamos rever as manchetes de hoje. Novo regimento parlamentar modifica e acelera toda a atividade parlamentar, diz Jorge Santos. Lançada na praia campanha oficial para prevenir e combater exploração e abuso sexual de crianças em Cabo Verde. O Ministério da Família e Inclusão Social implementa a formação de cuidadores de infância e cuidador de dependentes. Guiné trabalha arduamente para que legislativas sejam a 18 de novembro. Pyongyang diz que o fim da guerra da Coreia não é moeda de troca. Ferry em chamas no Mar Báltico, há 335 pessoas a bordo. Vamos ao ponto final na edição desta terça-feira. Continuação de uma excelente noite. Até a próxima edição.